Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Pod Franco. Aqui é um espaço onde você pode contar o seu testemunho para inspirar outras vidas. E nós estamos aqui hoje com a maravilhosa Aline Garcia. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Que bom! E hoje nós vamos estar conhecendo mais um pouquinho sobre a história da Aline. Né, Aline? Então, eu gostaria que você nos contasse hoje um pouco da sua história. Claro que eu vou querer saber um pouco da sua mentoria, tem muita novidade por aí, né? Mas eu gostaria que você me contasse um pouquinho da sua história, o que foi que fez você chegar a esse patamar de mentora, como começou? Então, é um trabalhar de Deus, né? Eu sempre fui uma menina muito tímida, muito quietinha, muito calada, mas eu gostava muito de lidar com pessoas, mulheres principalmente, né? Porém, eu não conseguia. Eu era muito travada, medrosa, era muito medrosa. Então, no meu coração pulsava esse sonho, esse desejo de lidar com mulheres, porque exatamente nesse ponto, né? Porque muitas mulheres são travadas, medrosas, estão aí inseguras em muitas áreas da vida, como eu era. Desde criança eu era muito quieta, as vizinhas pensavam que eu era muda, de tão calada que eu era. Eu era muito medrosa de falar assim em público. E aí depois que eu fui para a igreja, que eu comecei a me soltar, porque a igreja ajuda muita gente nessa área, né? Sim, sim. E aí eu comecei a trabalhar a ser inserida no meio dos jovens, e eles começaram a trabalhar isso em mim mesmo sem eles saberem, porque eles me enfiavam para cantar no grupo de louvor, nem cantar eu sabia. Aí me botavam para cantar eu ia, me botavam para dançar eu ia, me botavam para fazer administração eu ia, com muito medo, com muita vergonha. Sim. Mas eu ia. No começo eu me escondia lá no último banco, tampava o rosto assim e ficava pedindo a Deus para não deixar ninguém me ver, de tão medrosa que eu era. Mas com o tempo eles foram trabalhando isso em mim. Deus foi trabalhando isso em mim através deles, né? Mesmo sem eles saberem que estavam sendo usados para isso na minha vida. Sim. E eu fui vencendo muitas barreiras. Meu primeiro emprego foi de venda porta a porta. E eu, super tímida e medrosa de falar, tive que falar, fui obrigada a falar. Sim. E aí eu descobri nesse emprego que quando eu tinha que falar, eu falava. Se eu fosse obrigada, né, aquela situação me forçasse a falar, eu conseguia, mas espontaneamente eu não conseguia, aquele medo me travava. Sim. E isso trava as mulheres em muitas áreas da vida. Trava a gente, isso me impediu de viver muita coisa boa, me impediu de compartilhar momentos de família com amigos. Eu não conseguia sair sozinha com amigos, porque eu não me soltava no meio deles. Até pouco tempo eu era capaz de entrar numa festa e sair dela sem falar com ninguém, sem tirar uma foto. E isso atrapalha e trava a nossa vida, trava o nosso crescimento, né, de forma geral. E aí o Senhor colocou esse projeto no meu coração. Depois de muitos anos, eu entendi que eu poderia ajudar outras mulheres, assim como eu fui ajudada por outras mulheres também. Eu conheci vários projetos femininos, né, que me ajudaram a chegar até aqui. O projeto da Gláucia Mota, que é o projeto Mulher, o projeto da Diana Falcão, que é uma Mulheres Totalmente Demais, a Anne Scarpim, que me ajudou muito também. Então, assim, são mulheres que eu fui conhecendo, que foram me dando aquele empurrãozinho. Sim. Vai, vamos fazer, porque eu tinha o nome do projeto em mente, eu sempre tive. Sim. Eu sempre comentei com a minha irmã, eu falava com ela, eu quero ter um projeto com mulheres, e o nome eu já tenho, que é Ele por Elas. Porque é Deus acima de todas as coisas. Amém. Porque se Deus estiver na frente, a gente pode todas as coisas. É verdade. Não há impossível. Não há limite. Então, eu tinha esse nome em mente. Só que na minha cabeça, era um projeto para ficar ali dentro da minha congregação. Sim, para cuidar das dentro de 4 paredes. Porque era muito limitado e eu era muito medrosa de sair, de alcançar outras pessoas, tal. E a minha irmã mais nova, ela sempre participou de eventos de empreendedorismo. Sim. E ela sempre falou comigo, Aline, você tem que ir, você tem que participar, sua mente vai abrir, você vai ver, você vai conhecer outro mundo. E eu falava, não, meu negócio é aqui, dentro da minha congregação, com as irmãs da minha igreja. Mas depois que eu comecei a ir,
Eu lembro que eu fui em um evento grande de empreendedorismo, e aí eu conheci a palestrante, eu vi, né, o testemunho da palestrante, que hoje é uma mulher muito bem sucedida, só que ela testemunhou exatamente o crescimento dela, que foi dado por Deus. Ela disse que ela tinha um sonho de ser missionária, e ela conseguiu realizar esse sonho muito mais depois que a empresa dela cresceu, porque ela teve condições financeiras de alavancar o projeto, né? Hoje ela tem um projeto na África. Então, assim, eu entendi naquele dia o quanto a gente pode ser útil. Não só dentro de 4 paredes. Eu olhei para aquela mulher e falei, Senhor, é possível. É possível eu levar esse projeto adiante, não só com as mulheres da minha igreja, mas outras mulheres que às vezes estão até se perdendo no mundo do empreendedorismo, que a gente também se perde, na busca do ter, do ser, né? A gente acaba se perdendo. Então, eu entendi que eu poderia levar esse projeto para outras mulheres. E falando sobre igreja, né? E às vezes a gente recebe algo de Deus e acha que é só ali dentro mesmo, e como você falou, você viu que não era só ali para dentro. Só para a gente selar esse momento aqui, você acha que realmente as empreendedoras ou as mulheres de fora da igreja também precisam daquilo que você tem a oferecer, Aline? Muito, com certeza, porque é exatamente esse foco que a gente tem em uma coisa só, né? Por exemplo, eu sou empreendedora, eu quero crescer, claro, óbvio, né? Quero crescer financeiramente. Sim. Porém, a nossa vida nessa terra é passageira. E a gente precisa entender que nós estamos aqui de passagem e que um dia nós vamos voltar para o nosso verdadeiro lar, que é o céu. Amém. Então, eu posso crescer nessa terra, posso sim ser financeiramente abençoada, mas eu não posso me esquecer de quem me abençoa. Eu não posso me esquecer de quem me chamou e me ajudou a chegar na posição em que eu estou. E eu percebi nesses eventos de empreendedorismo que muitas mulheres se perderam nesse propósito, nesse caminho de buscar o financeiro. Porque eu ouvi algumas mulheres dizendo, eu até ia na igreja, mas hoje em dia eu não tenho tempo mais. Mas eu ouço um louvor no carro de vez em quando. E Deus não quer essa bicharia de tempo. Não. Ele quer ser prioridade na nossa vida. Se Ele é prioridade, se Ele está à frente de tudo, Ele prospera. Ele prospera na sua vida naquilo que você nem imagina. Então Ele precisa ser o centro, Ele precisa estar acima, Ele precisa estar à frente, Ele quer ser o único. É verdade. Quando Ele é o único, Ele vai providenciar tudo que você precisa. É porque nós precisamos realmente dar tudo de nós, né, Aline? Porque realmente quando a gente dá tudo de nós, nós vamos ter tudo dele. Exato. Então, o que essa palestrante falou foi simplesmente isso. Ela aprendeu a dar tudo dela para que aquilo fosse para servir. A palavra certa foi essa. Ela aprendeu a servir. Ela quis servir. Então, eu creio que foi para isso que o Senhor nos chamou nesse momento que nós estamos vivendo de empreendedoras, né? De mulheres, como Ele te deu esse trabalho, né? De mulheres que vão levar a palavra dele, mas só que nós não fazemos nada mais do que servir, que é o que a palavra diz que nós devemos fazer. Exatamente. Muitas mulheres cristãs têm medo tem aquela crença, né, limitante de, não posso ficar rica, eu não posso buscar o financeiro e tal. E a gente também quer quebrar essa barreira, porque a gente pode sim ser financeiramente abençoado. A gente pode sim trabalhar, se dedicar ao trabalho financeiro, buscar o financeiro. Pode. Deus, ele é um abençoador, dono do ouro e da prata. A única coisa que eu não posso deixar acontecer é deixar o meu coração focar no dinheiro. E o dinheiro ser o Senhor do meu coração. Exatamente. Isso a gente não pode deixar. Nessa parte que a gente não pode se perder. E é muito perigoso isso acontecer. Isso é muito perigoso, porque realmente muitas de nós têm se perdido no meio do caminho, né? Não entendendo qual é o verdadeiro propósito. Eu creio que quando Deus nos chama, Aline, Ele já tem para nós um propósito, né? E Ele já tem todo aquele caminho que nós devemos seguir. Porém, realmente, eu creio que entra a ganância, entra o eu quero mais, né? O eu vou fazer mais, e realmente acabamos nos perdendo no meio do caminho. Exatamente. É isso que Deus não quer. Não quer.
porque ele deixou bem claro para a gente que se a gente está em Deus, se a gente tem Cristo em nossas vidas, nós somos mais que vencedores. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. E o mundo hoje quer pregar que a gente não precisa de ninguém, que a gente é capaz sozinho. E isso é mentira. A gente precisa sim uma das outras, a gente precisa sim do homem, a gente precisa do esposo, a gente precisa das pessoas, né? Mas nós podemos sim ser tudo o que nós quisermos ser, desde que Cristo esteja à frente. É isso. Porque é Ele que nos garante vitória. É isso, é só Ele, né? Pode liberar a bênção, tanto financeira quanto espiritual, as bênçãos, né, sobre as nossas vidas, a prosperidade. Só Ele pode fazer isso. É a permissão que a gente ouve tantos coaches falando, tantas pessoas aí grandes falando. É a permissão, mas essa permissão vem de quem? Essa permissão só vem dele. Exatamente. Se Ele não permitir, nós não seremos plenas. Exatamente. Inclusive, o lema do nosso projeto é: se Cristo comigo vai, eu irei. E o contrário também existe. Se Cristo não vai, eu não vou. Exatamente. Então, é saber ter a clareza da obediência. Senhor, eu quero ir até aqui, eu posso? Se Deus falar, pode, vai, que eu estou contigo, vai sem medo. Vai sem olhar para trás. Mas se Cristo falar, não, minha filha, para você eu tenho até aqui. Então você obedece e fica até aqui. Exatamente. Porque eu digo uma coisa, a riqueza financeira, ela existe e é para todos. Porém, nem todos estão preparados para essa riqueza. E Deus, ele está olhando para dentro do nosso coração. Se nós vamos colocar o nosso coração na riqueza financeira, então ela não é para nós. Exatamente. Mas se o nosso coração está em Cristo, Ele vai nos prosperar muito financeiramente, porque Ele sabe que esse prosperar na nossa vida vai transbordar e alcançar outras vidas, que é o propósito. É isso aí. É isso aí. São vidas transformadas, né? Vidas transformadas para que haja o mais de Deus, né? Porque muitas vezes a gente também, quando a minha situação é muito parecida com a sua, quando a gente Deus dá um projeto na mão da gente, a gente realmente pensa que é para dentro da igreja. Sim. Mas por que eu te fiz aquela pergunta? Porque eu também entendi que não era. Que não era. Por quê? Porque a igreja tem muita gente que precisa do psicanalista, do mentor, tem, entendeu? Mas lá fora existem pessoas que também precisam, que também estão clamando, até mesmo pelo que nós carregamos, que é a unção de Deus, que é a palavra de Deus, que é tudo aquilo que Deus separou para mim e para você, sabe? Não que a igreja não precisa, a igreja precisa muito, né? Eu dei uma palestra esses dias que eu falei que a gente foi fazer um estudo, né? E esse estudo já é já tem um pouco de tempo que a maior parte das mulheres doentes estão dentro da igreja, né? Mas como, pastora, que está dentro da igreja? Por quê? Porque tentam carregar um fardo que não é delas, tentam carregar uma cruz que não é delas. Então, a igreja também precisa, né? A igreja precisa, porém lá fora, aqueles que não conhecem a palavra ou que não têm o entendimento que nós temos, também precisa. Exatamente. Né? As mulheres que estão na igreja, eu estava falando sobre isso essa semana. A gente que é liderança na igreja, a gente fica sobrecarregado. Sim. Porque a gente tem que cuidar de pessoas. Só que a gente também precisa de cuidado. Sim. E só que como você tem que cuidar de pessoas, você fica naquela, não posso mostrar fraqueza, porque eu sou exemplo para quem está ali. Exatamente. E eu tenho que mostrar sempre forte, eu estou sempre orando por alguém, sempre cuidando de alguém, sempre visitando alguém. Só que de quem que eu recebo isso? Às vezes eu não recebo. Então essa mulher também precisa de cuidado. Com certeza. E a gente foi criado embaixo de uma religiosidade que prendeu a gente por muito tempo. E eu fico feliz de ver que hoje em dia essa cadeia que nos prendia já está sendo quebrada. Por muitos lugares, muitas pessoas. Ainda falta bastante. Sim. Mas a gente está nesse caminho, nesse trabalho de formiguinha, fazendo a nossa parte. Isso aí. E Deus quebrou isso em mim, até mesmo com esse projeto. Porque eu comecei, nós já temos 2 anos de projeto. Sim. E eu comecei o projeto fora da igreja. E hoje, depois de 2 anos, eu estou conseguindo fazer os nossos encontros
dentro da igreja, ou seja, primeiro Deus me fez entender que o projeto poderia ser muito maior do que eu imaginava. Sim. Primeiro Deus me fez sair e abrir a visão para alcançar outras mulheres, e agora eu trago essas mulheres para dentro da igreja. Olha, não para ficar presas, né? Mas para alcançar as mulheres de dentro da igreja. Sim. E eu tenho recebido muitos testemunhos de mulheres cristãs que estão ali ativamente trabalhando dentro da igreja, mas que têm dores internas que só elas conhecem e precisam ser curadas dessas dores. Sim. Precisam ser curadas de dependência emocional, precisam ser curadas de medo do crescimento, o medo de crescer financeiramente, Sim. o medo de desenvolver um chamado, porque o chamado às vezes é grande, é maior do que elas, chega a assustar, e crescer também dói. Né? Sim, e como dói. Então, às vezes a gente acaba se travando por medo de crescer. Sim. E essas mulheres, às vezes, adoecem, ficam ali doentes e caladas, porque não tem com quem falar, não podem falar com qualquer um, porque elas são exemplo de mulher ali dentro, liderança, mas elas precisam de cuidado, e quem vai cuidar? É verdade, é verdade. É por isso que Deus tem, eu até comentei algum tempo atrás com a Anne Scarpim, que Deus tem levantado, né, essas mulheres, Deus tem nos levantado para essa geração, para cuidar dessas mulheres, né? Cada uma dentro da sua área, como mentora, como psicanalista, como terapeuta, mas Deus tem levantado, Ele tem nos levantado para que possamos cuidar tanto de líderes, né? Ou até de pessoas que estão há muitos anos dentro da igreja, só que não conseguem mais falar, elas não têm voz mais para poder pedir ajuda, porque os problemas, tanto ministeriais quanto da família, já se sufocaram. Exatamente. Tá. E aí a primeira mentoria que o Senhor me deu foi a cura bem de dentro. Porque na verdade a gente já tem tudo que a gente precisa, a gente só não sabe usar. E aí a gente, na mentoria, a gente desenvolve o autoconhecimento. Sim. Porque eu preciso me conhecer, conhecer os meus limites, conhecer os meus sonhos e conhecer o que Deus tem para mim. Sim. Quando eu tenho clareza disso, eu consigo me posicionar. E é disso que as mulheres precisam, de posicionamento. Não o posicionamento do mundo, mas o posicionamento que Deus separou para nós, né? Não o empoderamento que o mundo prega, mas o empoderamento que a Bíblia prega, né? O empoderamento do poder de Deus. Exatamente. Mesmo, porque quando você sabe, conhece seu chamado, não, Deus me chamou para isso. Então você consegue se posicionar e vai até o fim naquilo ali, cumprindo o seu chamado e vivendo o propósito de Deus na sua vida. É isso. E você vê, né, que Deus, Ele te dá essa mentoria, né, te coloca à frente, porque se a gente for levar mesmo ao pé da letra do que a Bíblia diz, realmente o que Ele nos dá é maior do que nós. E o processo? O processo é doloroso, mas o final é gostoso. Porque tudo que nós recebemos de Deus, nós temos um processo, né? Mas eu creio que só de ver aquelas vidas transformadas, né? E que realmente buscando pela cura delas e sabendo como lidar, já é algo assim muito significativo. E me fala mais um pouco dessa sua mentoria, me fala quais são os seus projetos para essa mentoria. Então, agora a gente está com uma nova mentoria, que estou lançando agora, vamos iniciar uma turma agora, que é Prosperando Além do Financeiro, que é exatamente quebrar esses mitos sobre a prosperidade e, aliás, entender o que é exatamente prosperidade. Porque prosperidade não é só financeiro, não é só ganhar dinheiro. Prosperidade é você estar bem com aquilo que você se dispõe a fazer. Você se sentir realizada em todas as áreas da sua vida. Então, se você não se sente realizado em alguma área da sua vida, você ainda não é uma pessoa próspera. Você não precisa ser extremamente rica financeiramente para dizer que eu sou próspera. Às vezes você não tem tanto financeiro, mas você tem uma paz. Você se sente realizado na sua família, você se sente realizado no seu trabalho, você se sente realizado no chamado de Deus na sua vida, você consegue entender, ter clareza dele. Então você é uma pessoa extremamente próspera e abençoada. Então é isso. Tem um lado financeiro? Claro que tem um lado financeiro. Então na mentoria a gente vai entender
Em que área eu preciso prosperar? Sim. Em que área eu preciso de ajuda? Como buscar ajuda? Onde buscar ajuda? E até quando buscar ajuda? Sim. Porque tem momentos da nossa vida que a gente consegue se desenvolver sozinho, mas a gente fica dependente de alguém para dizer, vamos, fulano, faz. Essa é uma área que eu fui muito curada também. Então, as áreas que a gente é curado, o Senhor quer usar a gente para curar outras pessoas, né? Exatamente. Então, nessa mentoria, a gente vai entender exatamente isso. Como receber ajuda, colocar essa ajuda em prática e seguir. E seguir na minha vida financeira, seguir no meu chamado, seguir no meu propósito. Então, essa mentoria é para quem? Para mulheres que estão perdidas, mulheres que sabem que tem que fazer alguma coisa, mas não sabem o que, não conseguem ter clareza de exatamente o que fazer. Sim. Mulheres que querem empreender, mas não conseguem ter clareza sobre em que área. Eu quero trabalhar por conta própria, mas eu não sei como começar, eu não sei em que área que eu sou boa para fazer. Então, é tanto no financeiro quanto no espiritual. Sim. É uma mentoria que vai abranger várias mulheres. Sim. Nossa, muito bom. E com isso tudo, Aline, você já tem uma data para poder estar lançando essa mentoria? Sim, a mentoria já está lançada, já tem inscritos. E a gente se inicia na próxima quarta-feira, às 19 horas. São 4 encontros presenciais. Esses encontros vão acontecer em locais diferentes. Sim. Exatamente para a gente entender que a gente precisa mudar, né? A gente precisa mudar hábitos, porque se eu quero ter resultado diferente, eu preciso ter atitudes diferentes. Então, a gente vai ter encontros em locais diferentes durante a mentoria. São 4 encontros e são poucas mulheres. É um encontro com cada grupo com 6 mulheres, para a gente poder dar bastante atenção. Sim. Né, ser mais proveitoso. Então, a mentoria é em grupo, porém de apenas 6 mulheres. As inscrições já estão abertas e já está quase preenchida. Que bom, que Graças bom. a Deus. Fico muito feliz por você, Aline. Foi um prazer receber você aqui, tá no Podfran, e poder compartilhar, né? Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar com você aqui pela segunda vez. Graças a Deus. Estou muito feliz quando a gente volta, porque o negócio está dando certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu que agradeço. É uma honra estar com você. Ai, amém. Queridos, nós ficamos por aqui, né? Hoje nós ouvimos um pouco a Aline, ela falando sobre a mentoria, como foi o chamado dela, e eu espero que tudo que foi falado aqui te inspire para que você realmente viva aquilo que Deus tem para você, tá? Tanto no seu negócio, no seu empreendedorismo, na sua vida, na igreja, aonde você estiver, que você viva aquilo que Deus chamou você para viver. E até o próximo Podfran. Beijinho, tchau, tchau.